Ah, como... Tá aqui, agora que está no live. Bom dia, gente. Estamos aqui numa live com a Rafaela Galletti, comandante da Avenida Paulista. Eu sou André Matarazzo, já fui subprefeito da Sé, conheço muito a Rafaela, fui secretário de subprefeituras aqui na Prefeitura de São Paulo, fui secretário de Cultura do Estado, fui ministro de Comunicações e agora sou candidato a prefeito da nossa cidade, depois de ter sido vereador por 4 anos, de 2012 a 2016, eleito com 118 mil votos. E estou batendo papo com algumas pessoas que eu acho que são relevantes na cidade, que se eu for eleito prefeito, eu gostaria que estivessem junto comigo na administração da cidade, na gestão da cidade. E a Rafaela Galletti é uma dessas pessoas extraordinárias que dão a vida pela coisa pública. A Rafaela, desde que eu conheço ela se bate naqueles consegues da região dos Jardins, se bate para melhorar a Avenida Paulista de ponta a ponta. Ela é advogada, ela gasta o tempo profissional dela em ações contra as maluquices que querem fazer na Avenida Paulista, muitas vezes, né? Então, a Rafaela, eu sempre falo para ela, você está sempre dedicada à causa pública, uma baita advogada competente. Por que você não sai candidato a vereador esse ano? Né? E vai disputar comigo, vem comigo para disputar a eleição para a Câmara Municipal. Câmara Municipal precisa gente que conheça a cidade e gente que tenha padrão intelectual, padrão profissional para trabalhar e fazer a diferença, para transformar a cidade naquilo que a gente quer. Bom dia, Rafaela, que bom estar aqui com você. Bom dia, Andréia. Muito bom estar aqui nessa live. Bom dia a todos que estão nos vendo. De fato, há muitos anos tenho estado nessa luta cidadã aí pela região. Lembro bem lá nos idos, acho que 2005, 2007, quando você inteligentemente criou o cargo de gerente da Avenida Paulista, porque aqui nós temos todas Exatamente. aquelas complicações de lidarmos com 3 subprefeituras, diversos órgãos públicos, secretarias, que a Paulista é uma vitrine, é um chamariz, então tem os problemas daqui, da região, são do tamanho do símbolo que ela é para São Paulo. Exatamente. E desde aquela época nós estamos trabalhando, então, juntos. Foi uma experiência maravilhosa quando houve a reforma das calçadas da avenida, porque havia Sei. interação, havia conversação com vocês que estavam na administração da época. Todos os engenheiros visitavam todos os condomínios, era muito bom. E isso fez nascer essa vontade, essa sensação de pertencimento, de ajudar o bairro, de melhorar as condições de vida de todos aqui, e estendendo para o lado da Consolação, Bela Vista, Jardins. Então, mas você vê, Rafaela, você imagine, né? Nós estávamos fazendo a reforma das calçadas. Então, agora, você imagina fazer uma reforma daquela numa avenida que passam 2 milhões de pessoas todos os dias, sem conversar com as pessoas que conheciam a região, que trabalhavam e que moravam lá, sem ter uma interlocução. Lembro muito. Lembra, com você, com a Vilma, com o pessoal que conhecia a Avenida Paulista, com o próprio Baeta, na época, né, que estava vivo, da Paulista Viva. Sim, nós recebemos, inclusive, as plantas, as conversas com os engenheiros, as adaptações que cada entrada tem que fazer para ficar no nível da rua, as questões. Foi tudo extremamente conversado, um a um, cada condomínio, cada prédio, cada casa. E pusemos a gerência que era para ter a interlocução fácil, né? Tinha para poder conversar. Não, e quem tinha razão sempre, na minha visão, era quem usava a Paulista, né? Muito mais do que o poder público, o usuário. Vocês que estão aí na ponta, que sabem, porque nem essa coisa que fecharam a Paulista para domingo, e não conversaram com ninguém, e não conversam com ninguém. Porque mesmo fechada, daria para organizar aquilo muito melhor, não deixar o caos que virou, porque virou caos. Infelizmente, não é só fechar para o trânsito e deixar tudo acontecer. As coisas precisam ser organizadas. Não, e se quer transformar num espaço agradável, que vai ficar bom para o comércio, para os moradores e para quem usa, dá para fazer, é só querer. Dá.
Eu né? participei de vários projetos com essas ideias, até fiz parte do conselho durante um período, conselho que trata da Avenida Paulista. Nós chegamos a fazer um estudo a pé, número por número, ponto por Claro, ponto, mapeamos cada saída de eletricidade, porque a calçada também tem esse problema no domingo. Você tem bocas, como é tudo subterrâneo aqui, você aham, tem entradas de eletricidade, de claro. gás, que não podem ficar obstruídas. E não é o que está Não, acontecendo. tem mais de 3.000 pontos na Avenida Tem. Paulista, chamadas entradas subterrâneas. E, Rafaela, você vê, por exemplo, a gente podia organizar lá as músicas. Não precisa ter música pauleira às 9 da manhã na frente dos prédios que tem moradores. Você pode pôr essa música depois de um certo horário e onde não tem moradores, na parte onde é só comercial, né? Evidente, até tem uma lei, um decreto municipal que proíbe na porta de farmácia, hospitais e Pois é. residências. E ninguém Tinha que fazer respeita nada. cumprir. Não, não E a respeita. quantidade de camelô, de vendendo de tudo, Isso. tudo, E né? os equipamentos que usam de som na avenida são para estádio. É, isso. Pois é, É cada um isso. quer passar o outro. Agora, conta para mim, Rafaela, que é uma coisa que eu acho muito interessante. Quando você começou, quando é que ligou esse seu clique com essa veia pública sua de trabalhar, assim, de se apresentar para a sociedade, de ficar batalhando, porque lá na Paulista é completamente gratuito o que você faz, né? É. E reúne, vai buscar pessoas e fala, e reunião e briga. Quando começou isso tudo? Em 2014, nós tomamos um susto com a outra administração, Aham. que mandou para alguns condomínios o lançamento de IPTU de 5 anos para trás, como se não tivessem sido pagos, sobre uma área desapropriada em 68, do alargamento da Avenida Paulista, que o Faria Ah, Lima sim, fez. sim, sim. E isso me assustou muito. Juntei pessoas aqui no escritório, entrei com dezenas de ações, todas vitoriosas, graças a Deus, porque absurdo cobrar sobre uma área do terreno que havia sido desapropriada. E isso Sei. começou uma revolta e comecei a estudar mais. Nesta sequência, em 2015, já houve a instalação da ciclovia. A ciclovia é necessária, não sei se nos Claro. termos que foi feita, se É, está isso. em ordem Não ou sei não, se mas lá, naquele lugar que ela foi feita, que para mim a Avenida Paulista que tinha que ser uma. Para mim, a avenida é a avenida símbolo da cidade. Então, tinha aquelas caixas que era para pôr de ponta a ponta com as azaleias no meio, plantar árvores, etc. Ela ficou careca. Podia ter feito as ciclovias. ficou esvaziada, É, árida, ficou mesmo. podiam ter feito as ciclovias numa das faixas e liberar São Carlos do Pinhal e Alameda Santos, tirar o estacionamento delas, sincronizar os faróis com a Paulista, você teria uma descarga de automóveis pelas Sim, excelente paralelas ideia. e a Paulista linda. Um dia nós ainda vamos fazer Vamos fazer isso. uma coisa, vamos fazer uma coisa assim, porque ficou ruim, ficou ruim. Pensa, um estrangeiro, coitado, para atravessar a Avenida Paulista hoje. E depois nem vai mais lá, porque qual é a beleza da Paulista, né? Hoje? Nada. Hoje ela está triste, está mal Então, tá feia, tá conservada. suja, mal As pessoas, conservada. as pessoas vêm aqui para não ter essa sensação de preservação. Olha que lindo, vamos deixar ali. É, Não, sobe em cima do canteiro, estraga a árvore, pendura. acabou, né? Acabou a sensação de preservação, né? Isso Agora, faz me diz muita uma falta. coisa. Por exemplo, de que ações você tem participado? Eu quero isso é uma opinião, só que eu quero depois dar a minha, né? Tem uma pergunta que me mandaram. As questões de festas nas ruas, carnaval, tem sido um problema para moradores, comerciantes e prestadores de serviço? O que que você acha disso? Tem sido assim, coisa de maior carnaval do Brasil, maior carnaval de rua, é, colocou para trás as necessidades dos habitantes, dos comerciantes, dos prestadores de serviço. Claro, carnaval é uma Mas os tradição. interesses dos interesses do secretário
que o negócio dele é carnaval de rua, foram bem para burro, né? Foram Esses bem, de foram maravilhosos. promoção, de atividades de quem está É. dentro dessa área, foram Ou seja, maravilhosos. colocou o privado na frente do coletivo, que é um absurdo. Nós estamos vivendo esta fase em que o interesse privado está suplantando o interesse coletivo em alguns setores da sociedade, através da administração atual. É. Infelizmente, temos vivido isso. O carnaval, você vê, a Rua Augusta não tem mais condições de abrigar grandes blocos. Nem os comerciantes, nem os prédios, existem muitos prédios residenciais ali. Você não tem condição do bloco passar. Eu recebi filmes de moradores da Rua Augusta, fotografias, em que a pessoa não conseguiria abrir a porta do prédio, porque aqueles prédios têm a porta na calçada, para poder ir a uma farmácia. A gente tem que repensar, a cidade tem que repensar o carnaval. Vai ter carnaval de rua? Vai, mas vamos pensar no nível arquitetônico de necessidade dos habitantes. E o local, né? Porque dá para você ajustar tudo. É questão de você fazer a festa certa no lugar certo. É que nem eu falo, você colocar banda de rock pauleira na virada cultural na Praça da República, o que vai acontecer? Espantar, atormentar todos os moradores. A Praça da República é um outro lugar. Vão destruir a praça. No entanto, você pode pôr lá um concerto de piano, uma pequena orquestra de câmara, e põe a banda de rock em lugares que você não tem moradores e que tem espaço para os visitantes irem, né? Eu acho que isso dá para fazer muito fácil. Aqui tem o Luciano Farias, que está falando que não adianta o maior carnaval se precisamos o melhor mais organizado. Isso que nós devíamos ter. Evidente. Né? São Paulo precisa do melhor, não o maior. A qualidade... Isso que a gente tem que ver. E o adequado, né, Rafaela? O que a população quer. Lembra quando o Haddad fez aquele carnaval forçado na Vila Madalena, que destruíram a Vila Madalena? Foi terrível. O pessoal, a gente tem contato com as associações dos bairros e as pessoas sofreram demais. Tanto que rapidamente teve que retirar ali do Largo da Batata, transferir para outro lugar. Tamanhos os problemas que ocorreram. Você mencionou a Praça da República, é outro problema grande. As pessoas olham o centro e olham a Praça da República, por exemplo, como um lugar não habitado, o mesmo a Avenida Paulista. Um lugar de visitação, de show, de baderna. Mas existem habitantes lá. Não, o centro é habitado. Houve até ações sociais que eu participei. Desculpa te interromper, Rafaela, e se nós queremos, porque é necessário, levar moradores para o centro, que é a única forma de revitalizar. Você tem que mostrar para eles que o centro é um lugar agradável. Qualidade de vida também. Tem que ter qualidade. Não dá para você ter evento todo dia no Largo do Aroche, porque você vai acabar com a região, vai espantar todo mundo. Exatamente. Para melhorar o centro, temos que trazer mais habitantes. Tem habitações populares, não populares, tem habitações lindas lá no centro, prédios lindos. E nós temos que reativar essa vida cidadã ali. Só que colocar um show na Praça da República, que vai das 9 da manhã até as 11 da noite, com janelas dos entornos batendo e vibrando, não tem condições. A gente tem que reorganizar. Esse problema da Praça da República foi objeto de uma das ações que participei, sim. Mas é porque é um absurdo. São estupidezes porque o pessoal acha que revitalização do centro é ficar forçando a ida de gente para lá em tudo que é evento. Não é. A revitalização do centro se dará quando você levar moradores para lá. E para levar moradores, você precisa ter limpeza, segurança, iluminação, acessibilidade, calçadas boas, árvores, jardins bem cuidados. É isso. Árvores. Né? É isso mesmo. Rafaela, e essa outra maluquice, idiotices, né, que a gente ouve que a prefeitura ia fazer o tal do Parque Minhocão, que, aliás, ainda vai tentar fazer. Né? Vai tentar. O que você acha disso? O parque elevado eu acho um absurdo, por melhor que seja qualquer proteção ali, estará sempre a 8 metros do chão. É muito diferente da Highline de Nova York, não adianta dizer que é igual. Não tem nada. São Paulo é bem diferente de Nova York, né? Não é Nova York. Lá era um espaço inutilizado, abandonado, que foi reaproveitado.
Aqui nós temos uma via de acesso, uma via de ligação. Se ela não é boa, vamos repensar. Para um desmonte, por exemplo, Claro. precisamos ajeitar o entorno, as vias, o requadro. Poderia fazer um parque linear no canteiro central, mas desde que o entorno seja todo reorganizado. Aí desmonta e a cidade fica melhor. Mas Eu um acho parque que lá em cima, acho perigoso, dinheiro gasto à toa, que não vai ter e vai continuidade. piorar para os moradores dos prédios do entorno, porque o barulho de um parque é muito pior. Imagine se todo esse movimento do Domingo da Paulista muda Isso, na para janela das pessoas. as pessoas Não, não não terem existe noção. isso. Fazer o parque lá é você transferir a Cracolândia para cima. Vai virar os Também, jardins suspensos da Cracolândia. E o também. problema do Minhocão não é em cima. O problema do Minhocão é embaixo, É no que ele está entorno e embaixo. deteriorado. É o entorno. Então, o dia que tiver não tiver outras prioridades em São Paulo, porque antes disso você tem que resolver o problema de esgoto para 3 milhões de pessoas que não têm esgoto. Você tem que resolver o problema de moradia. Tem 1.260 favelas em São Paulo. 3 milhões de pessoas morando em favelas, sem saneamento básico. Então, quando você resolver todas essas coisas, aí você pensa em desmontar o Minhocão e urbanizar o entorno. Nós temos o mesmo problema, André, você conhece bem, aqui no centro com os prédios invadidos, que não tem Isso. condição nenhuma. 70 prédios. Eu acompanhei uma vistoria de um deles na Rua Marconi, que está um horror, não tem condição de nada, perigo de pegar fogo, igual aconteceu 2 anos atrás no outro condomínio. Você lembra quando pegou fogo, né? Aí vai todo mundo lá para a porta, as autoridades, entre aspas, e foram lá. Aqui é o meu. Para parar de andar. Já dei 40 minutos hoje. Mas viu, e aqui em volta da casa, dentro da. Mas viu, Rafaela, então, estávamos falando desses prédios. Lembra, no Paissandu, né? Pegou fogo, vai todo mundo lá para a porta, e o prefeito falava: vou resolver, os outros fazer. Nada foi feito. Nada, não vi mais nada. Nada foi feito. Lá nós precisamos tratar de negociar com algumas das entidades que têm ocupantes lá dentro, fazer o retrofit daquele prédio e vender os apartamentos para as pessoas e outros desocupar, né, também. Isso me faz lembrar, André, que tem uma lei muito importante para as construtoras e os grandes empreendimentos em São Paulo, que eu não estou vendo acontecer. Elas têm que dar 10% ou X% do dinheiro aplicado para a moradia social. Poderia reformar esses prédios invadidos, fazer a recolocação social. Eu não tenho visto a transparência, não tenho visto notícias desse tipo de investimento decorrente de lei, inclusive. Não, transparência não tem nenhuma. Aliás, o que a prefeitura tem feito é gastar 80 milhões de reais nessa pataquada do Anhangabaú para fazer uma fonte luminosa, 80 milhões de reais. Você sabe que com esses 80 milhões de reais, você urbanizaria 2 favelas da Vila Prudente. 2. Você conseguiria resolver a vida de 3 mil famílias, praticamente. E no próprio centro, ao lado e no entorno, em volta do Anhangabaú, a gente tem tanto problema, uma região tão heterogênea, esse centro da cidade. Pois é, agora, tanta coisa para fazer, a prefeitura, ela não basta os problemas que tem, ela vai criando novos. Eu queria que você falasse, porque eu vi também uma lei, que aquelas pataquadas que eu espero e que não vai acontecer, que a prefeitura autorizou um particular fazer um túnel na São Carlos do Pinhal. Perfeito. Enterrar a São Carlos do Pinhal. Quer dizer, criar outra Cracolândia lá embaixo, essa é a ideia? E em cima também, acho. E em cima também. Veja, embora leve o nome da sua família pela origem do terreno, e não tenha nada, bem claro que não tem nada a ver com você não é o construtor, o idealizador, tem a cidade de Matarazzo, onde foi o Hospital Humberto Primo. Sim, ali sim. Estão construindo algo gigantesco, maravilhoso. Restaurando o hospital, até um empreendimento muito bacana. A parte dentro do terreno, o intramuros, como eu chamo, é maravilhosa, ponto. Isso. Dali para frente, os idealizadores e empreendedores resolveram que aquele endereço precisava estar na Paulista.
Como é que faz para mudar? Não muda. Criaram uma ideia de fazer um bulevar, transformar a Alameda Rio Claro em rua sem saída, e como é que fecha uma rua, bulevar, faz um calçadão? Faz um túnel. Essa foi a questão simples na ideia deles. Só que esse Olha a Inês bulevar, Vieira aqui, a Inês Vieira está te falando que está muito bem representada como moradora da Paulista. A minha mãe está aqui assistindo também e está falando. um beijo para ela. É, Aproveitar a Semana das Mães, uma homenagem à exatamente. sua mãe. Mas E aí fala desse empreendimento maluco. resolveram. Esse empreendimento fez um pedido à prefeitura para liberar a construção de um bulevar com uma concessão por 30 anos, para fazer em cima feira orgânica, diversos eventos, e como é que faz com o trânsito? Ah, passa por baixo, faz um túnel. Só que o túnel fica para a prefeitura fazer a conservação e Manutenção, manutenção. a limpeza, a manutenção e E e os eles cuidam invasores. só da parte do bulevar. Essa modificação é absurda. Ali, o túnel começaria em frente a duas garagens de condomínios residenciais e comerciais. Pois é. Terminaria. É toda uma confusão muito grande. Para Não, quê? mas conta como é esse empreendimento e em que estágio está isso. É importante para quem está nos ouvindo. A parte da via pública, ela seria, depois de muita análise, chegamos à conclusão que ela seria em benefício apenas e tão somente do próprio empreendimento. Os únicos que teriam algum proveito desse bulevar, da rua sem saída e do túnel. Estudamos bastante e resolvemos entrar com pedido liminar para obstar a obra. Uhum. Porque o chamamento, na nossa visão, foi direcionado exatamente como foi feito o pedido pelo empreendedor da cidade de Matarazzo. A mesma coisa foi feita com a Zona Azul. Essa prefeitura, essa gestão, ela direciona as licitações e os editais. É uma vergonha isso. Pelo menos esses dois ficaram claros. Imagine 30 anos, Andréa, para a pessoa fazer o que quiser naquele espaço público em prol do seu interesse econômico particular. Então, é o particular se sobrepondo ao público, que é um absurdo. E isso nós não estamos admitindo. Os moradores estudaram muito todas as consequências de durante a obra e do pós-obra. Tivemos ajuda técnica de arquitetos, de pessoas bem embasadas, que nos levaram a entrar com essa ação. Por enquanto, a nossa liminar está valendo, a prefeitura está recorrendo, está tentando por todos os meios, mas nós estamos ali trabalhando. Eu acho que a pandemia dessa administração terminará antes da pandemia da saúde, né? Porque é um desastre, a administração mais nociva para a cidade eu nunca vi, tão deletéria para a cidade como tem sido essa administração. Nós estamos tendo, nesse trabalho cidadão que você mencionou, muito mais trabalho mesmo. Tudo tem que fazer um 5 tudo tem que pedir, mandar e-mail para os subprefeitos, pedir, por favor, para resolver alguma coisa ali. Temos encontrado pessoas individualmente, pessoas que trabalham na administração, que são ótimas pessoas. Sim, claro. Não é, uma coisa é o tom geral da administração, que dita as regras, outra coisa as pessoas com quem individualmente, fisicamente lidamos. E graças a essas pessoas que conseguimos uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas sempre a atitude nossa é de pires na mão pedindo um favor. É um absurdo, né? A gestão é o contrário, eu sempre digo, a gestão de uma prefeitura, da Prefeitura de São Paulo, se você não fizer uma parceria com a sociedade civil, você não resolve nada, porque sabe dos problemas e prioridades do lugar quem mora e quem trabalha naquele lugar. São Paulo é toda muito diferente. A Vila Joaniza não tem nada a ver com a Paulista, que não tem nada a ver com Guaianazes, que não tem nada a ver com Emboimirim. Cada lugar, e mesmo dentro das subprefeituras, cada lugar, você lembra, na Sé, a Paulista estava na Sé, mas eu criei uma gerência específica, porque a Paulista é diferente, como o Pacaembu também é muito diferente. Então, você tem que falar com as pessoas, com quem, os usuários, eles vão te identificar, inclusive, as soluções práticas e boas para a região. Nas associações que nós participamos, é assim, as pessoas nos enviam, olha,
A Avenida Paulista tem 2.600 metros. É impossível que eu aqui consiga vê-la. Claro. E a Consolação eu consigo enxergar o problema lá. Não, todo mundo troca ideias. Hoje em dia tem os meios eletrônicos, manda Fica muito mais foto, fácil. filme. Quer dizer, a pessoa que está ali é que nos reporta o que está acontecendo ali, quais os problemas que ela está sofrendo. O Lívio Josa é o presidente da Paulista Viva hoje, Sim, né? sim. Então, eu acho que todas essas entidades, a gente tem que conversar muito para ir definindo o que são as prioridades de cada um desses lugares, né? Essa pandemia, por exemplo, bom dia, Silvana Sbruzzi está aqui nos acompanhando. Essa pandemia deixou claro, né, que essa coisa que todo mundo gosta de falar, que São Paulo é a cidade do mundo, é uma cidade, como é que é, cosmopolita, riquíssima, é uma balela, né? Porque nós estamos vendo que na hora que você fala em isolamento social, de repente aparece essa parte das 1.260 favelas. Como é que uma pessoa vai fazer isolamento social se ela mora num lugar com 2 cômodos de 25 metros 25, quadrados 8 pessoas, mas... sem esgoto, né? Não vai conseguir. Ao mesmo tempo, você vê essa riqueza toda de São Paulo, como ela é ilusória. Na hora que acabou, fecharam as escolas, então tem que fazer escola à distância, por internet, como no mundo todo. Quem está tendo internet para fazer escola é quem mora no Jardim América, quem mora no Morumbi, no centro expandido, a periferia não tem sinal de internet. A prefeitura não colocou Wi-Fi nas escolas, fica falando de Wi-Fi, põe Wi-Fi aqui na Avenida Paulista, na Oscar No Largo Freire. da Batata, No Largo da Batata, isso. Mas lá na periferia, como é que essas crianças estão estudando hoje? Não estão estudando água. no computador. Eu estou vendo relatos de falta de água, quando um Então, dos fatores primordiais para o não contágio é a limpeza, lavar as mãos, claro, lavar as roupas. exato. Estou O vendo falta fato de é água. que nós vamos sair dessa pandemia, vai ter que ter alguém que lidere a reconstrução dessa cidade. E tem André, eu tenho... soluções. Eu queria comentar, Rafaela, desculpa falar, porque eu quero saber sua opinião nisso. Por exemplo, você tem soluções para fazer. Imagina quem tem hoje comércio na Avenida Paulista, está todo fechado. Mas o IPTU da Avenida Paulista é quase igual da Quinta Avenida de Nova York, é altíssimo. E a prefeitura continua cobrando o IPTU. Ela devia Dos comerciantes de suspender. porta fechada. Não, dos comerciantes de portas Injusto. fechadas, do profissional liberal que paga aluguel e paga IPTU e ele está sem cliente. Então, o IPTU tinha que ser suspenso por 4 meses, da mesma forma que a prefeitura fez com o governo federal, que não vai pagar a dívida do governo federal por 4 Isso meses. mesmo. Depois, Concordo a plenamente. periferia que você falou, por exemplo, as pessoas não têm gás para cozinhar. Então, o botijão de gás está pela hora da morte. Tinha que estabelecer o vale gás para essas pessoas que estão sem receita, sem nada, né, de dinheiro. Isso é uma coisa importantíssima. E ao invés de tirarem os ônibus de circulação, você sabe que só está metade da frota de ônibus rodando. Sim. A outra metade está ganhando na garagem. Não, e Metade algumas rodando. coisas estão completamente fora. Porteiros e zeladores, eles não são serviço essencial, mas algum prédio pode ficar sem a limpeza, o porteiro, o zelador? Como é que ele chega no trabalho hoje? Que antes eles estavam se cotizando, eu vi casos na Avenida Paulista mesmo, porteiros, como eles trabalham perto e muitos moram perto, um carro eles iam os 4, agora não pode mais. Esse rodízio de ônibus, de carro, é assassino, porque isso vai contaminar muito as pessoas. É certo que é tudo novo, mas também muita experiência com a saúde da população não dá para fazer. Você tem que fazer um plano, um planejamento. E eu tenho dito sempre que tudo que já estava ruim piorou muito agora na quarentena. Não é novidade que o Hospital do Tatuapé tinha um péssimo atendimento e pessoas esperando em cadeiras na fila. Agora, só pode ter piorado muito. Se não houve investimento, não houve melhora. Se não houve, cada atendimento já existente estava em situação que todo dia passava na televisão, a UBS está ruim, o outro tem fila. Agora como fica? Ficou pior. E todos os setores
municipais que Piorou estavam ruins, muito. Pioraram explodiram de muito. problemas. Que eu falo, a Certeza. saúde, a gente até entende que tem a lotação de UTI na pandemia, mas não dá para entender que 3 meses depois que começou isso, você ainda tem falta de máscara, falta de luvas, isso é coisa básica no hospital, Aliás, pelo amor de hoje, Deus, pelo uma amor de Deus. homenagem pelo Dia da Enfermagem a todos que estão Puxa, trabalhando, que são os que não é heróis, né? fácil, são. São os heróis. Então, A os enfermeiros. Anete, o Valdergon, está perguntando os camelôs na Paulista. A Nete, vou te dizer, ela está falando que enfeiam. Eu não vou nem dizer o problema de enfeiar, se isso fosse bom para a população, seria legal. O problema é que esses camelôs, que a prefeitura está estimulando, eles trabalham com o quê? Carga roubada, contrabando, né? E pirataria, ou bebida falsificada. Então, é péssimo para as pessoas, está estimulando o crime organizado. Agora, tem que ter coragem de fazer. Não é o pessoal que quer trabalhar, não é a senhora que está vendendo a coxinha que ela faz em casa e está sobrevivendo, o cara que fez o artesanato e tem a licença para vender lá. Não, não, não. Estão dando licença para o crime organizado trabalhar Ou com fechando os olhos. liberdade. Fechando. Não, não. Eles abriram inscrição para quem quisesse, para 70 mil pessoas. Doutor, Né? legal. Então, é Então, um André, a questão negócio é que na essas contramão pessoas, do que precisa. essas pessoas que vendem, especialmente por aqui, nós percebemos e temos essa experiência, são pequenas máfias. Eles são Claro. empregados no meio informal e com uma lei entre eles muito mais rígida. É quase trabalho escravo, vamos Quase, dizer isso assim. é muito É um preocupante. trabalho escravo. É um trabalho escravo. Nós vimos isso, eu falo, quem conhece sabe. Não é o coitadinho que quer lá vender alguma coisa, não. É o que está escravizado por um mafioso que comanda aquele negócio na região toda. Eram as bancas de yakisoba na Paulista, que eu me lembro bem, por Nós exemplo. Tinha um cara só presenciamos que era dono de sempre todas. uma perua Kombi ou um caminhão, uma VU que vem de manhã, solta os cafés da manhã em vários pontos e deixa as pessoas. Então, é uma industrialização, mesma coisa com o milho, com produtos cachecol, É. gorrinhos, que a gente tem visto aqui. Então, eles chegam, são entregues ali com a sua banca e a pessoa e depois vai ter que dar conta de quanto foi, pagam um aluguel de banca, enfim, é um É. trabalho marginalizado e muito difícil, muito errado. A gente precisa combater isso, com certeza. Claro, claro, para prestigiar o trabalho formal e quem está trabalhando sério, honesto, inclusive os ambulantes que vendem coisas sérias e vendem coisas boas. Não, Né? não posso suportar ver pessoas colocadas nesse tipo de relação que não é de trabalho, é de exploração, enquanto Isso. eles deveriam estar num trabalho formal com Eu algum vou, empreendedor de forma correta. eu até vou falar sobre isso agora com você, mas só queria responder aqui a Marta Lília Porta, que está falando que temos 3 subprefeituras regendo a Paulista, se não é hora de ter apenas uma trabalhando direito. Claro, por isso, Marta, que nós tínhamos criado a gerência da Paulista. Na gerência da Paulista, as 3 subprefeituras davam os meios para a gerência e tinha um gerente só que tocava E era muito a bom. Avenida Paulista. Né? Mas você estava falando do trabalho explorado. A Eliana Fazani está aqui também falando conosco. A Rafaela para o Legislativo. Isso mesmo, Marta Lila. Vamos prestigiar a Rafaela. Você sabe que tem uma coisa na cidade que todo mundo conhece e já é usos e costumes da cidade. Quando eu legalizei, fiz a lei que legalizava comida de rua, eu observei que tinha uma coisa e não incluí de propósito. Por quê? Porque eu descobri que era isso que você está falando, uma máfia. Não tem todo dia de manhã, quando você sai, você passa em alguns pontos de ônibus, você vê aqueles cafés da manhã, não tem? O pessoal que vende o café da manhã, e sempre tem uma senhorinha ou um senhor, a toalhinha xadrez, os bolinhos em cima do tabuleiro, as garrafas térmicas. Eu sempre achei que aquilo era a senhorinha, fazia o bolo, levava lá. Não. Esse negócio é um negócio de 2 ou 3 máfias que dividiram a cidade. É isso mesmo. Eles já consumiram 25% do mercado de pães da cidade, com um pão que você não sabe de onde é feito, com café que é feito de água que pode pegar em qualquer lugar, não tem a menor higiene, nada,
e escravizam essas pessoas que ficam lá no ponto, dão um percentual para eles do que é vendido. É o Então, que o que nós eu quero vemos aqui. fazer? O que eu quero fazer com isso? Porque a gente tem que fazer. É um emprego, né? Trabalho escravo, mas o cara está trabalhando. Nós temos que formalizar essas pessoas como? Fazendo uma concessão. Você pega o seguinte: pega uma padaria na região e diz para ela, num raio de 300 metros aqui em volta, esses cafés da manhã, você que vai garantir a qualidade. Essas pessoas que estão lá escravizadas, você chama ele e diz que ele vai ser o seu representante lá, ele é um prestador de serviço, bota o seu nominho lá e o produto que vai estar lá naquela venda é o da sua padaria. E o quem vai vender é a senhorinha que hoje está escravizada, ela passa a ser uma prestadora de serviço formal da padaria. Formal, aí sim, isso é um E com verdadeiro produto empreendedorismo, lógico. E um produto que o usuário, o consumidor, sabe que é limpo, que não vai fazer mal para ele, né? Agora, Rafaela, conta, que bandeiras você vai levar para a nossa Câmara dos Vereadores? Está ótima essa live, eu sei que é só meia hora, já estão me falando que é para acabar, mas não vamos acabar por enquanto, porque a Rafaela tem muito o que contar aqui. Veja, vou contar, sou pré-candidata, sim. Vamos tentar com você melhorar a cidade. E as ideias são essas de... A primeira ideia é reorganização, reconstrução, recolocação da cidade no seu eixo. Isso é muito importante. Nós temos... Lei e ordem, né? Nós temos... E até uma questão de fiscalizar o executivo para que ele realmente... Às vezes o Isso. executivo não enxerga onde está errando. O principal papel do vereador é fiscalização do executivo. Às vezes não enxerga onde está errando. Tem ali o seu vereador, dizer, olha, estou recebendo X reclamações, tal ponto está esquecido, vamos fazer um centro comercial naquele lugar longínquo para as pessoas poderem ter condições de emprego. Eu acho lindo cada bairro ter o seu centrinho de comércio, nem tudo ser para cá. Nós temos que prestigiar o comércio de rua, o comércio de bairro, comércio de bairro. E muito importante. Aliás, o Pedro Matizoncas está mandando um abraço, disse que hoje é dia da policial feminina. Também, verdade. Vamos Parabéns a elas parabenizar, todas. parabenizar. São E nós bonitas e temos competentes. valentes e competentes policiais femininas, sim. E viu, já estávamos falando, Rafaela, você falou um ponto importantíssimo, comércio de rua. Para prestigiar o comércio de rua, o que faz para a pessoa fazer as compras dela em volta de casa? Ela tem que ter a sensação de segurança, que ela saia a pé, que ela tenha uma calçada em ordem, que ela tenha iluminação razoável, que ela tenha policiamento, tinha aquela operação delegada que era maravilhosa, que eu não sei porque terminaram, prestigiava a polícia militar, era bom para o policial, bom para a cidade, né? Incentivar as pessoas a gostar do seu bairro, do seu local. Ali não tem que ser um dormitório e trabalhar isso mesmo, tem que viver ali lá. Tem que ter vida. Tem que ter Inclusive, vida. Rafaela, a gente indo, eu sei que o seu foco é mais essa região, mas, por exemplo, nós temos que, hoje, as pessoas, você sabe que só tem 10%, só 10% dos empregos formais estão na periferia de São Paulo. 90% dos empregos estão no centro. Para ir para lá, os empregos, você precisa fazer o quê? Regularização fundiária, porque na periferia você não acha imóvel regularizado, não tem terreno regularizado. E essa regularização, você sabe disso. Essa regularização tem que ser acompanhada de estrutura, escola de boa qualidade, incentivo aos serviços públicos e privados que possam se instalar nesse entorno, junto com a regularização. Você regulariza, estimula as empresas a irem, faz a urbanização e principalmente a urbanização das comunidades, urbanização de favelas, como nós fizemos em metade de Paraisópolis, que depois o Haddad parou, fizemos no Cantinho do Céu, na Zona Sul, e outras favelas na Zona Norte. Você transforma a favela, dá escritura para o cara do imóvel, dá endereço e dá dignidade. Ele passa a ter, você falou, escola, UBS, centro cultural. Né? Eu cheguei em várias oportunidades a ver projetos de moradias sociais, é só o prédio,
Mas não dá para morar só no Não. prédio. Tem que Essa ter coisa todo de um conjunto entorno habitacional desenvolvido. está superado, a meu ver, fazer o conjunto É, habitacional. eu Você vi o tem 3 Rodrigo aqui. milhões de pessoas morando nas favelas de São Paulo. É melhor urbanizá-las. Você resolve melhor o problema e não Claro. tira a pessoa do lugar que ela está trabalhando, inclusive. Eu vi o Rodrigo aqui falar que hoje é aniversário de 80 anos do autódromo, que é uma coisa muito importante para a nossa cidade também. Olha quanta coisa ele traz. Pode É. investir lá mesmo no entorno e um pouco a mais na Zona Sul também, atividades que não se encerram com os eventos do autódromo, atividades que são perpetuadas ao longo do ano. E o autódromo é uma imensa área verde, que é das poucas áreas verdes da região. Lá tem que ser um parque da região, que você pode fazer algumas atividades, pode privatizar a pista, por exemplo. A corrida não é a prefeitura que precisa organizar, isso tanto faz quem organize, desde que ela aconteça. Agora, a área verde, não. Então, toda aquela zona sul, você pode fazer a urbanização dela e a regularização fundiária. Você é advogado, você sabe, a legislação hoje facilitou muito isso. E aí você leva os empregos para perto das pessoas, de forma que você prestigia e as pessoas não têm que se deslocar tanto, passar 4, 5 horas no trânsito. E levar programas como esse do Ruas Abertas, que é a Avenida Paulista, para lá. As Para a pessoas que cidade toda. estão, a cidade inteira. Então, por que que existe esses bailes que as pessoas reclamam do barulho e tal? Porque não tem opção. Se a gente fizer Claro. um Ruas Abertas dentro dos locais mais... Vamos, gosta de funk, então será Ruas Abertas com funk. Vamos organizar o volume, o trânsito, não vamos prejudicar os Então, outros moradores. e você falou uma coisa certa. O jovem hoje, fora do centro, se você olhar o mapa da cidade, onde estão as atividades culturais, só no centro. A periferia tem muito pouca coisa. Tem as 10 fábricas de cultura que eu fiz quando estava no governo do estado, e agora, tem 52 teatros dos céus, em pontos estratégicos da periferia. O que estão fazendo com eles? Nada. Teatros moderníssimos, com equipamentos modernos, 400 lugares que deveriam ter atividade de manhã, de tarde e de noite. De manhã e de tarde para jovem, à noite para jovem adulto. Né? Mas não fazem. Você sabe que a cidade tem também, na periferia, 250 CDCs, que são clubes da comunidade? Da mão de quem está Não isso? tinha noção do número, mas sabia que existiam alguns, mas não são alguns, então, são muitos. 250, que são aqueles que só tem a quadra, imagina, só tem o campo de futebol, 1 ou 2, mais quadras esportivas. Estão na mão parte do crime organizado, parte do amigo do político, que hoje pôs um bar lá e aluga as quadras para as pessoas. Você imagina, que absurdo. Isso devia estar na mão, tem que voltar e vai voltar. A gente criar organizações sociais, OSs, com gente desses clubes privados que estão loucos para fazer isso, que acham ótimo, porque eles conseguiriam administrar esses clubes. A política pública, o poder público faz, e contrata o privado para administrar. Isso vai abrir a porta para os jovens da periferia fazerem esporte nos clubes de marca e acabarem depois indo para Olimpíadas, esportes... Você tocou num ponto muito sério que eu tenho percebido ao longo dos anos. Falta esporte na cidade. Claro, esporte e cultura não tem. Falta muito incentivo para esportes. Eu lembro... Nós temos que conseguir que cada criança, quando ela sai da escola, para o pai e a mãe ficar sossegado, ela sai da escola ou ela vai para o equipamento cultural ou para o equipamento esportivo, que sejam bem administrados. E para administrar bem tem que ser através de OSs, que funcionam bem. Na cultura funcionam maravilhosamente bem, as fábricas de cultura são administradas por OSs. Então, essas bibliotecas, esses teatros têm que ser administrados por OS. E criar OS para o esporte, para o CDC. Você sabe que também a cidade tem 50 clubes da cidade, e aí são do tamanho do Serete, do tamanho do Pelezão, ou do Tomás Mazzoni, que tem lá na Zona Norte, ou então aquele que o Sampaio Moreira, no Carrão, o maior absurdo que eu já vi. É um clube bárbaro, no Carrãozinho, aqui na Zona Leste, que era bárbaro. O Haddad resolveu fazer o quê? Como ele queria fazer céu e não tinha tempo mais para achar terreno, ele falou, vou fazer uma escola dentro de um clube
e chamo de céu. E resolveu construir um céu dentro desse clube do Carrão do Sampaio Moreira. Resumo da ópera, você vai lá agora, não tem nem o céu nem o clube, porque ficou uma obra paralisada que essa gestão até hoje, estamos no 5º mês do último ano, não conseguiu concluir um prédio que deve ter 400 metros quadrados, 500 metros E a quadrados. atividade esportiva parou, a construção não Tudo. vai, A ficou com população ficou nada, sem o com clube e sem nada. o céu. Nós temos que É pôr isso tudo mesmo. isso para funcionar, Rafael. Tudo para funcionar. A sede esportiva do Baby Parione, isso mesmo. Está Isso fechada, ela mesmo, está está dizendo fechado. no Etal. Ela é Casal ótima. 20. Moradora da Avenida Paulista, aqui no Baronesa. Baby Parione, isso mesmo. Fazia tempo que eu não ouvia falar no Baby Parione. Segurança pública. Segurança pública é o que estávamos falando aqui, está dizendo a Suzana Heifert. Operação delegada, que se amplia o número de PMs pela cidade, né? E convênio com as empresas de segurança para usar as câmeras deles também, não só a câmera, mas a câmera e os alertas deles. Sim. Eu acho que isso ajudaria muito. E organizar ordem a urbana. Cidade. Organizar ordem a cidade. Urbana. Aonde você não tem essas máfias na rua, por exemplo, vendendo o mesmo produto em todas as esquinas, você tem uma reorganização. Você tem iluminação. Quer dizer, existem as calçadas em ordem para pedestres, não enxovalhadas de cadeiras de bares. Tem que ter, o bar tem seu espaço, mas reorganiza a cidade. E a segurança melhora. Organização urbana ordem urbana traz segurança, não tem dúvida. O bandido fica no lugar que está lá bagunçado, que ele consegue se esconder nos meandros, consegue fugir fácil, etc. Rafaela, nós já estamos 50 minutos de live. Mas está ótima, uma delícia. Mas vamos repetir. Estou adorando as mensagens que estou lendo aqui. Você tem que ser eleita vereadora de São Paulo. São Paulo precisa de alguém como você. E vou te dizer, para você me substitui, porque eu era o único vereador que cuidava dessa região central. E eu gostaria que a Rafaela me substituísse nesse papel. Precisa alguém que se preocupe lá, porque senão os bairros são bem representados, mas esse centro expandido não tem ninguém que tenha pulso para brigar pelo que a gente precisa. Então, coragem, Rafaela. Vamos em frente. Vamos marcar outra live. Agora. Vamos marcar? Me convide para outra live, por favor. Vou te convidar e a gente pode ver com todo mundo que está assistindo se eles preferem uma pauta específica, alguns assuntos que eles podem pautar para nós. Ótimo. Um beijo, querida. Obrigado. Beijo a todos. Obrigada a você, Andréia. Vamos marcar mesmo com pauta e com todo mundo que está nos ouvindo. Muito obrigado, vocês que estão nos assistindo. A Rafaela é uma craque, uma amiga querida, mas mais do que qualquer coisa. Eu conheci a Rafaela trabalhando, então não é amizade, ao contrário, a amizade veio pela admiração que eu criei, pelo trabalho dela, o trabalho pela nossa cidade, por uma região importantíssima. Ela era do conselho até do Parque Trianon, entrou, se elegeu lá para cuidar daquele parque tão importante da cidade. Gente, um beijo grande, muito obrigado pela atenção de vocês. O meu WhatsApp, vocês querem mandar sugestão, está aí na tela, 93025 0055. 93025 0055. Um beijo a todos, até a próxima. Tchau, tchau.